presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui, a leitura da palavra do nosso Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o nosso Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos a sabedoria do alto, Pai, a tua sabedoria, Senhor, para nos iluminar, meu Deus, nossos corações, para compreendermos a tua santa palavra, meu Senhor, e que ela frutifique em nossos corações, em nossas vidas. Esta é a nossa oração, meu Senhor, que toda honra, que toda glória e todo louvor sejam dados a ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui nós vemos o apóstolo Pedro escrever a sua primeira epístola, pois sabemos que ele escreve por duas vezes, duas cartas. E eu gostaria que nós pensássemos no dia de hoje, nessa noite, no seguinte tema: regenerados através da viva esperança, que é Jesus. Nós sabemos que Pedro caminhou com Jesus, que Pedro foi chamado por Jesus, juntamente com seu irmão André, às margens do mar da Galileia. E Pedro era pescador, e Cristo chama e diz: olha, farei de ti agora pescador de homens. Nós sabemos que várias vezes muitos apontam o ímpeto de Pedro, o temperamento de Pedro, a forma da sua personalidade, mas não é isso que nós vamos abordar nesta noite. Nós vamos abordar que Pedro escreveu esta carta ali na década de 60, nos primeiros anos do primeiro século, após a morte de Cristo, que ele endereçou essa carta aos judeus que estavam espalhados na dispersão em várias cidades, em várias regiões, mas não apenas para os judeus, e alguns teólogos apontam que ele também escreve para não-judeus. E o contexto de quando Pedro escreve aquilo, essa carta, ele escreve no contexto de perseguição da igreja. A igreja está sendo perseguida naquele momento. E justamente parte dessa dispersão também é a dispersão dos santos que foram chamados por Cristo Jesus, estavam espalhados em várias regiões. Nós compreendemos que Pedro escreve também nesse contexto de uma igreja primitiva, que era perseguida principalmente pelo Império Romano. Mas Pedro escreve essa carta com um propósito bastante claro. Pedro escreve essa carta com o intuito de encorajamento. Pedro escreve essa carta para que os cristãos que fossem ler essa carta, que eram lidas nas sinagogas, que eles lessem, que eles escutassem, mesmo em perseguição, que eles escutassem e se sentissem agora mais confiantes na palavra do nosso Deus, na palavra do Senhor. Era uma forma de exortá-los, era uma forma de encorajá-los, era uma forma de fazerem com que eles persistissem, melhor dizendo, na fé em Cristo Jesus, que não esmorecessem. Então, esse é o contexto em que Pedro vai escrever essa sua primeira epístola. Um contexto de perseguição, um contexto de tribulação, um contexto de angústia,
Um contexto em que a fé cristã não era bem vista pelos poderosos, em especial pelo próprio Império Romano. Mas Pedro havia experimentado do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus encarnado na terra, todo o amor dispensado pelo nosso Deus. Ele tinha experimentado e caminhado com Jesus Cristo, e ele era não somente alguém que escrevia uma carta, mas aquele que tinha sido e era testemunha dos milagres, das maravilhas e dos prodígios que Jesus havia operado. E nesse sentido, Pedro vai escrever para essas regiões, como vemos aqui no primeiro verso, no primeiro versículo do capítulo 1, primeiramente ele se apresenta. Numa carta, geralmente a saudação inicial é dizendo quem eu sou e para quem a carta é endereçada. E Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, pois ele foi um dos 12 chamados por Jesus. Ele escreve para esses forasteiros que estão na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que são regiões ao norte de Israel, na chamada Ásia Menor, onde hoje atualmente fica a Turquia. E ele endereça essa carta, como vemos no versículo número 2, aos que são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. E aqui Pedro começa já na sua introdução. Pedro já inicia logo de cara, logo na sua apresentação, a revelar algumas verdades fundamentadas na fé em Cristo Jesus. Pedro nos fala da presciência de Deus Pai. Ele fala que está escrevendo para os eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Ele está escrevendo para aqueles que foram chamados por Deus, por aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo. Ele estava dirigindo as suas palavras para todos os santos que haviam sido alcançados por Cristo Jesus, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus. E aqui nós vemos justamente, dentro do que chamamos de doutrina da salvação, a Trindade se apresentando. Na eleição, nós vemos a presciência de Deus Pai. Não é uma presciência de um Deus Pai que está apenas contemplando o que vai acontecer, ou que sabe previamente o que vai acontecer. Muito pelo contrário, é um Deus Pai que não só sabe o que vai acontecer, como nenhum dos seus propósitos serão frustrados. Ele já sabia de antemão quem seriam os eleitos por ele, a quem ele chamou. Jesus Cristo nos diz que nós não o escolhemos, foi ele quem nos escolheu diante dessa presciência de Deus Pai. E essa presciência de Deus Pai nos envia também o Espírito Santo, justamente em santificação. E a santificação não é apenas nossa, mas a santificação que é conquistada através da força do Espírito Santo, após a eleição do nosso Deus. E por fim, nesse segundo versículo, ele vai falar sobre a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E aí está completa a Trindade no versículo número 2. Deus Pai, que nos elege segundo a sua presciência. Deus Espírito Santo, que nos santifica. Nós somos santificados através do regenerado Espírito Santo. E o Deus Filho, cujo seu sangue, a aspersão do seu sangue, o seu sacrifício na cruz do Calvário, nos outorgou a salvação e a vida eterna. E após essa sua apresentação, a sua introdução, Pedro continua escrevendo a sua carta,
e vai dizendo no seu versículo número 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí nós vemos também outros pontos importantes para que possamos compreender que mensagem Pedro está tentando enviar para os seus destinatários, para o seu público. Pedro está afirmando sobre a regeneração. Pedro está dizendo que, segundo a sua muita misericórdia, pois Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. O próprio salmista, no Salmo número 136, ele faz questão de enfatizar nos 26 versos do Salmo 136, na segunda parte de cada verso, de que a sua misericórdia dura para sempre. Jeremias, em Lamentações, nos faz lembrar que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E ele diz mais, que essa misericórdia se renova a cada manhã. E Pedro conhecia a palavra. Pedro está se referindo também a esta mesma misericórdia, que é muita, a misericórdia em abundância. E essa misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. E a gente abre um parênteses para essa regeneração. Essa regeneração é um novo nascimento, é gerar de novo. Essa regeneração é um novo nascimento, uma nova vida, uma nova oportunidade que cada um de nós que confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, tivemos nesse encontro com Jesus Cristo. Semelhantemente ao encontro que Nicodemos tem com Jesus, registrado por João no seu capítulo número 3, dos versos 1 a 8. É o novo nascimento. Se nós pensássemos ou refletíssemos um pouco mais, lembraremos que em Gênesis, Deus deu vida a Adão através do seu sopro. Ele deu vida através de um sopro. E a nós ele dá vida através do sopro do Espírito Santo. Ele nos dá a vida através de uma regeneração. Pois o apóstolo Paulo nos lembra, na sua carta aos Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pois o salário do pecado é a morte. Como estávamos em pecado, distantes de Deus Pai, precisávamos então dessa regeneração, desse novo nascimento, desse gerar de novo. Semelhantemente ao que o profeta Ezequiel também nos lembra, tanto no seu capítulo número 36, a partir do verso 26, de que o Senhor Deus nos dará um espírito novo, porá em nós, melhor dizendo, um espírito novo, Ezequiel 36, 26, e ele nos porá um novo espírito e nos dará um coração de carne, retirando o nosso coração de pedra. É essa regeneração que está sendo apontada aqui pelo apóstolo Pedro. É a mesma regeneração que Ezequiel também fala no capítulo 37, revelado pelo Senhor, quando ele se coloca diante de um vale de ossos secos. Nós estávamos secos. Nós éramos semelhantemente àqueles ossos do ponto de vista espiritual. Estávamos mortos, não ouvíamos, não falávamos, não víamos, espiritualmente falando, pois estávamos mortos. E o apóstolo Pedro aqui está dizendo, olha, vocês serão regenerados, mas com um propósito. A regeneração é para uma viva esperança. Por que ele se refere a uma viva esperança? Nós iniciamos a fala dizendo que Pedro caminhou com Cristo Jesus, que Pedro foi chamado por Cristo Jesus, que Pedro caminhou, andou, comeu, dormiu, viu as maravilhas, e viu a maior das maravilhas que Cristo operou, a sua ressurreição.
Pedro foi testemunha ocular, não só sabendo da crucificação de Cristo Jesus, mas também ele foi tido como vendo a ressurreição de Cristo Jesus. E por conhecer a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, é que ele vai falar que isso é a viva esperança. A nossa esperança não é em deuses mortos, não são em ídolos que não falam, que não veem, que não andam, que precisam ser carregados por pessoas, pois seus olhos não veem, suas bocas não falam, seus ouvidos não ouvem, seus pés não andam. Não, a nossa esperança está firmada em Cristo Jesus, pois ele ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu, ele doou a sua vida não foi tirada, a sua vida foi dada. Cristo se entregou para a morte, a fim de que através do seu sacrifício salvífico, através do derramamento e da aspersão do seu sangue, cada um de nós hoje possamos desfrutar da vida eterna. A morte de Cristo nos permitiu, nos possibilitou e nos concedeu graciosamente a vida eterna. O apóstolo Pedro está se referindo justamente a isso, nos mostrando que a regeneração se dá para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. E ele vai dizer também no versículo número 4, para que é essa ressurreição, ou essa regeneração, melhor dizendo, essa viva esperança, é para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Esta é a nossa maior herança. Uma herança que não está em promessas vãs e tolas, vazias, mas uma esperança que está, uma herança que está calcada, assegurada pelo próprio Deus, através de Cristo Jesus. Uma herança que é incorruptível, uma herança que não tem nenhuma mácula, uma herança que é imarcessível, ou seja, não vai murchar como as flores, que tão belas que são, mas quando tiramos da planta, a flor logo murcha. E a nossa herança não é dessa maneira, porque a nossa herança está onde? Reservada nos céus, conforme ele completa o versículo número 4. E nós sabemos que não há lugar melhor ou mais seguro para guardarmos a nossa herança que não nos céus, onde a traça, nem a ferrugem corroem, nem os ladrões roubam. Não há nenhum lugar melhor e mais seguro para guardarmos a nossa herança, de forma incorruptível, sem mácula, imarcessível, que foi reservada para cada um de nós, que somos guardados, versículo número 5, que somos guardados pelo poder, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E aqui Pedro traz um novo ponto que é importante para a gente também meditar nesta noite. Ele está falando da perseverança dos santos. Ele está falando que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E nós perseveramos na nossa fé, mas com um objetivo muito claro. O objetivo de permanecermos em nossa fé é justamente a salvação. O intuito maior, o fim maior, a finalidade de todo o plano de nosso Deus Pai é nos salvar. É a salvação. Durante esse processo de regeneração, Ele vai nos dar agora a oportunidade de uma santificação, dentro de um processo de ficarmos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Nós devemos continuar perseverando, porque quem nos guarda é o nosso Deus.
E o salmista, no Salmo de número 121, ele vai dizer que o guarda de Israel é ele que nos guarda. E ele vai dizer que ele não dorme e nem dormita. Em outras palavras, ele não cochila. O nosso Deus é um Deus protetor. O nosso Deus é aquele Deus que está nos guardando a todo tempo. E essa salvação está preparada para revelar-se no último tempo. Se refere aqui também à vinda de Cristo. Se refere também ao dia do juízo final, ao dia do último julgamento, em que a salvação já está preparada e Cristo retornará em glória para o julgamento e separará e nos arrebatará, nos levará em glória para vivermos e desfrutarmos da eternidade ao seu lado. Todavia, Pedro nos chama a atenção, a partir do versículo número 6, que Jesus não nos promete um mar de rosas, que Jesus não nos promete apenas uma vida de bonança, sem termos tribulações. Pedro havia ouvido do próprio Jesus que deveríamos ter bom ânimo, que na vida teríamos tribulações, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E se Cristo venceu o mundo e nós estamos em Cristo, o apóstolo Paulo vai nos lembrar que por isso nós somos mais do que vencedores, mas não pelo nosso mérito, pela nossa corrida, pela nossa capacidade ou pelo nosso esforço, mas vencedores através de Cristo Jesus. E no verso 6, Pedro vai nos trazer uma outra verdade. E vai trazer para o seu público uma nova exortação. Como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ele escreve para um público específico, mas a palavra de Deus não muda. No nosso Deus não há sombra de variação. E a palavra continua viva para os nossos dias. Verso 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí nós vemos agora Pedro nos chamar a atenção, Pedro nos exortar, Pedro nos lembrar, Pedro encorajar, que teremos por breve tempo, se necessário, provações. São as mesmas provações e tribulações que o apóstolo Paulo também havia se referido. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essa mesma provação que Pedro está falando aqui, é a mesma tribulação que Paulo está escrevendo aos Coríntios também. Está nos dizendo que durante a nossa caminhada cristã, nós passaremos por provas, mas uma prova que vai nos levar e vai produzir em nós um eterno peso de glória. Uma tribulação que vai nos trazer perseverança. Uma perseverança que vai nos trazer experiência. E uma experiência que vai trazer esperança. E nisso nós ficamos alegres, porque nós vemos o apóstolo Pedro falar as mesmas coisas de outra maneira que o apóstolo Paulo, mostrando a unidade do que é a palavra do Senhor, mostrando a unidade do que é a Escritura Sagrada, mostrando que Deus inspirou tanto a Pedro, quanto a Paulo, como a João, como a Lucas, como a Mateus, como a Marcos, para escrever a sua santa palavra inspirada pelo Espírito Santo. E nós vemos que essas provações, que essas tribulações vão fazer com que nós que confiamos no Senhor
perseveremos ainda mais em sua palavra. Que perseveremos ainda mais, continuaremos ainda mais perseverantes na obra do nosso Deus. Que a provação não venha apenas para nos deixar entristecidos. Por vezes sim, como está escrito, ficamos contristados, mas com um propósito e um objetivo. Assim como também Tiago escreve dessa forma, quando vai no seu capítulo 1, no verso 3, falar que, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Percebam, Tiago, Paulo e Pedro, todos eles vão falar aquilo que Jesus os revelou e os ensinou, que nesse mundo nós teremos tribulações, que nesse mundo nós teremos provações. Mas aí o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, continua escrevendo, já no verso 7, o propósito para qual essas provações nos vêm, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Portanto, amados, nós devemos compreender que essa experiência que nós vamos adquirir a partir das provações, que essa perseverança vai nos levar para onde? Para uma viva esperança que é Cristo Jesus. Vai fazer com que a nossa fé, assim sendo confirmada em seu valor, ela passe a ser muito mais preciosa do que o ouro apurado, do que o ouro puro, do que o ouro refinado. Portanto, a aprovação, ela tem, nesse texto, um caráter pedagógico do nosso Deus, para que a nossa fé tenha um valor ainda maior. É como se Deus estivesse nos lapidando, estivesse nos purificando, estivesse tirando as impurezas dos nossos corações, estivesse tirando as impurezas e os maus pensamentos de nossas mentes, para que pudéssemos e estejamos sempre com foco e com alvo em Cristo Jesus, com foco e com alvo em nosso Deus, na obra a qual Ele nos chamou, e Ele nos comprou com um alto preço. Interessante que o apóstolo Pedro, ainda nesta carta, mais adiante, no verso 18, ele vai nos falar sobre o preço do qual nós fomos comprados. No verso 18, ele diz que, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O preço pelo qual nós fomos comprados foi um alto preço. E hoje é a noite de Santa Ceia do Senhor. E os elementos que estão aqui expostos na mesa, dispostos na mesa, representam justamente o suco da videira, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sangue que tem um valor muito maior, que não é corruptível, muito maior do que o ouro, do que a prata, e foi com esse preço, com o preço do sangue de Cristo Jesus, que cada um de nós fomos comprados, definitivamente, de uma vez por todas, através do sacrifício de Cristo Jesus. Mas por que então, irmão, vem tanta provação? Mas por que então, irmão, nós passamos por tantas tribulações? O texto é muito claro do apóstolo Pedro, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, a nossa fé se torne muito mais preciosa, muito mais valiosa do que o ouro perecível, apurado por fogo. E tudo isso vai redundar, ou seja, vai culminar, vai nos levar, como está escrito aí no finalzinho do versículo número 7, em louvor, glória
e honra na revelação de Jesus Cristo. Nas provações que nós passamos, nas tribulações que nós enfrentamos, no recrudescer da nossa fé, no fortalecer da nossa fé, está claro que é para redundar no louvor, na honra e na glória da revelação de Cristo Jesus. É onde o cristão ele é forjado, é onde o cristão é talhado, onde o cristão é moldado, onde o cristão vai poder agora expressar para o mundo que ele é sal da terra e que ele é a luz deste mundo, mas não pelo seu brilho próprio, pelo seu sabor próprio, mas pelo sabor e pela luz e pelo brilho do próprio Cristo. E Pedro vai trazer ainda mais algumas verdades para a gente. No versículo número 8, ele vai dizer: a quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ele encerra aqui o versículo de número 9. Pedro viu a Jesus. Pedro conviveu com Jesus. Mas ele está escrevendo para um público que não teve a experiência ou oportunidade, ou o privilégio de ver a Jesus. Muitos apenas ouviram. Muitos leitores de Pedro, da carta que Pedro escreve, apenas ouviram falar sobre Jesus. Mas mesmo assim ele diz: a quem não havendo visto, há mais. E ele atribui isso a uma honra para esses que não viram, mas creram. Se nós lembrarmos o que o apóstolo João também nos escreve, em capítulo 20, verso 29, quando ele aparece ressurreto para os discípulos. E na primeira aparição, Tomé não estava. E quando contam a Tomé que Cristo havia aparecido ressurreto, após a sua assunção aos céus, Tomé diz que só acredito se eu ver. Eu não vou acreditar. E Cristo, quando se apresenta pela segunda vez, propositadamente agora, na presença também de Tomé, e Tomé se admira e se espanta com a presença do Senhor Cristo Jesus ressurreto após a sua crucificação, após a sua assunção aos céus. Cristo não aponta para para Tomé, o chamando de incrédulo. Ele vai abençoar aqueles que não viram, mas creram. Ele diz: disse-lhe Jesus, bem-aventurado, ele vai dizer, porque me viste e creste? Ele faz uma pergunta primeiro para Tomé. Tomé, por que me viste e creste? Bem-aventurado, ou bem-aventurados, os que não viram e creram. É justamente isso que Pedro também está afirmando agora na sua carta. Está dizendo: olha, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E aí também é outra verdade que Pedro nos traz, que nos fortalece a nossa fé, que nos encoraja a conseguirmos continuar na caminhada cristã. É de que nós não cremos naquilo que nós estamos vendo. Nós cremos num Deus que é invisível, mas que se manifesta através do seu Espírito Santo a cada um de nós. E justamente essa não visão desse Deus materialmente em nosso meio, é que Pedro está agora acrescentando e afirmando como algo positivo para esses crentes da sua época, que não viram, mas creram, que exultaram com alegria indizível, com alegria inefável, com alegria que é indescritível, que ele não consegue nominar, mas cheia de glória, todavia, obtendo o fim da nossa fé, da vossa fé,
que é a salvação da vossa alma. E aí Pedro fecha esse primeiro ciclo da sua carta, do capítulo 1, versículo número 1 até o versículo número 9, nos mostrando todos esses pontos, nos mostrando e nos encorajando de alguma forma, nos lembrando que a nossa salvação está segura em Cristo Jesus. E são algumas aplicações que nós poderíamos tirar para essa mensagem nessa noite, na noite de Santa Ceia do Senhor, numa Santa Ceia que também é memorial de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, pois Ele nos deu essa ordenança. Duas ordenanças Ele nos deu, a ceia e o batismo. A ceia como memorial do sacrifício que Ele fez. Uma ceia que também nos remete ao passado, mas nos remete ao presente, que é a comunhão com Cristo Jesus, através da Santa Ceia. E também para o futuro, que nós vamos estar com Cristo Jesus após a salvação que nós já conquistamos. 3 aplicações, ou melhor, 4 aplicações eu gostaria de tivéssemos através desse texto nessa noite. A primeira aplicação que poderíamos tirar nessa noite é que a nossa salvação está segura em Cristo Jesus. A nossa salvação não está segura ou assegurada ou conquistada por ouro, por prata ou por qualquer riqueza corruptível deste mundo, mas sim pelo sangue precioso de Cristo Jesus. A segunda aplicação que poderíamos ter nessa noite é compreendermos que a salvação concedida, outorgada pelo nosso Deus, não é um salvo-conduto para o pecado. Muito pelo contrário, é um chamamento que Deus nos faz ao arrependimento e à santificação. Que nós devemos ter isso em nossa mente enquanto cristãos. E devemos a todo dia fazermos o autoexame, não apenas na Santa Ceia do Senhor, mas o autoexame deve ser contínuo por cada um de nós. Nos arrependermos dos nossos pecados, que já estão perdoados por Cristo Jesus, e buscarmos uma vida de santificação. Pois a santificação é um processo. A santificação é no dia a dia. A santificação é no nosso cotidiano, com o objetivo maior, a cada dia mais estarmos mais parecidos com Cristo Jesus, a quem nos chamou. Uma terceira aplicação que nós podemos ter a partir desse texto é que a nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança, ela é num Deus que é vivo, num Cristo Jesus que se doou, que morreu em meu lugar e no seu lugar, que deixou a sua glória, o seu trono, se entregou por mim e por você, e está reinando na eternidade, pois Ele ressuscitou e Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, como diz um hino. E a quarta e última aplicação para esta noite, que a comunhão com o nosso Cristo, ela é real, é uma realidade. Ela não é uma lenda, não é ilusão, ela é real. Cada um de nós que experimentamos o novo nascimento, que experimentamos o chamamento de Cristo Jesus, que fomos regenerados pelo lavar do Espírito Santo, que temos uma nova vida através do novo nascimento, não pelo nosso mérito, mas pela obra salvífica de Cristo Jesus, nós temos agora o privilégio da comunhão real com o próprio Deus. Uma reconciliação com o próprio Deus mediante Cristo Jesus, que é justamente o versículo 9 que Pedro está nos afirmando, obtendo o fim da vossa fé, 2 pontos, a salvação da vossa alma. E sejamos eternamente gratos ao nosso Deus, por tamanho sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que sejamos eternamente gratos ao nosso Deus, pela salvação das nossas almas que Ele nos concedeu através de Cristo Jesus. E que isso nos faça cada dia mais buscarmos a santificação, nos arrependermos dos nossos pecados, buscarmos uma vida de santidade,
buscarmos uma vida coerente com aquilo ou com aquele que nos chamou, pois aquele que nos chamou, ele é santo. Aquele que nos chamou também nos santifica. Aquele que nos chamou também nos dá os meios de graça para podermos caminhar a caminhada cristã com integridade e dar bom testemunho do Cristo Jesus a quem nós servimos. Que essa palavra esteja aplicada em nossos corações, na minha vida e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Convido o pastor Bira a fazer essa oração em nome de Jesus. Meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto o mundo, ó Pai, coloca esperança em coisas que são corruptíveis, como prata e ouro, o Senhor, ó Pai, nos chama a uma viva esperança, que se renova, Senhor, a cada manhã. Nós suplicamos, Senhor, visita os nossos corações, aqueles que estão entristecidos, aqueles, ó Pai, que estão abatidos. Nos faz lembrar dessa verdade, que o Senhor, através da sua presciência, antes, ó Pai, que todas as coisas viessem a existir, o Senhor, desde já, desde aquele momento, já tinha separado para o teu povo uma viva esperança. E agora, Senhor, que o Senhor nos dê a sabedoria de entender que os momentos difíceis dessa vida, Senhor, eles não servem para roubar a esperança do nosso coração, mas para nos tornar mais puros, mais santos, e para que possamos, Deus, exercitar por meio da fé a consciência de que a nossa esperança, ela não depende de situações, mas ela está firmada no Cristo, que venceu todas as coisas. Te louvo, Pai, por essa verdade. Agora, Deus, nos ajuda, por meio do Teu Espírito Santo, a recordar diariamente destas verdades que aqui foram ensinadas. Senhor Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Convido o grupo de louvor, convido você também a se colocar de pé. Louvemos ao Senhor.